aos céus, Centro Espírita, Obreiros do Senhor. Essa tarefa que para nós é tão especial, né? Que é a Escola de Paz de Eurípides Barzanufo, cujo lema, educar-se para educar. E nesse intuito estamos aqui todo sábado, nos educando, para que possamos passar esses aprendizados aos nossos pequenos, né? Então, eu não vou me alongar muito, pedindo apenas que, se possível, desligarem os celulares, ou pelo menos colocar no modo avião, só para não atrapalhar o andamento da palestra, né? Então vamos já nos sentando bem tranquilamente, relaxando os nossos ombros. Vamos fazer uma respiração bem profunda e soltando o ar bem devagarzinho. Dessa maneira, nos conectando com a espiritualidade amiga que está aqui presente, para trazer para nós tudo aquilo que nós necessitamos, que viemos aqui em busca, porque todos nós temos necessidades, todos nós temos um probleminha, uma dorzinha, enfim. Jesus traz para nós todos os benefícios, toda a energia que precisamos para que possamos estar bem e deixando todos os nossos problemas agora um pouco do lado de fora. Vamos todos juntos, unidos, vibrando com Jesus, por este momento tão abençoado, tão tranquilo, tão gostoso, nesta tarde de sábado, tão maravilhosa. Vamos pedir, Pai, para que esta palestra nos traga tudo aquilo que precisamos ouvir. Com certeza, estamos aqui com este objetivo. E sempre tem um aprendizado, uma palavra que precisamos ouvir. Vamos pedir, Pai, que intua a nossa Valquíria para que traga essa palavra junto com o plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E assim, tema de hoje, os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos do Mestre aos pequeninos. E a Valquíria que vai trazer esse ensinamento para nós hoje, né, Valquíria? Peço que acolham com muito carinho. Vou pedir a permissão de vocês e eu vou descer, que eu gosto de ficar mais pertinho. Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Aí no fundo também. Que Jesus esteja conosco nessa tarde, que Ele possa nos inspirar e nos intuir, para que seja um encontro mais produtivo possível. Há algum tempo eu li um livro chamado Grande Magia. E daqui a pouco eu explico para vocês o porquê do nome. Não tem nada a ver com magia, com feitiçaria, não. Quem escreveu esse livro é uma escritora chamada Elizabeth Gilbert. Ela é a mesma escritora do livro Comer, Rezar e Amar. Vocês já ouviram falar? Tem o filme, né? Ele é mais conhecido pelo filme. É a mesma escritora. Mas ele não é um livro de ficção. Ele é um livro, como eu posso dizer, de reflexões. Reflexões, dicas e insights de como levar uma vida mais criativamente e ter coragem para tal. E já no início do livro, a Elizabeth conta que em 2005 ela aceitou o convite para ocupar o cargo de professora substituta de escrita criativa na faculdade do Tennessee. E assim que ela chegou lá, ela teve a notícia de que um ano antes ocupou o mesmo cargo um poeta
chamado Jack Gilbert, que apesar de ser o mesmo sobrenome, eles não eram parentes. E aí ela foi encontrando na sala dela os materiais que ele tinha produzido, os livros de poesia, e ela foi lendo. E ela ficou fascinada com o trabalho daquele homem. Ela amou a forma como ele escrevia, as poesias. E a partir daí ela começou um trabalho de busca de saber quem ele era. Quem foi essa criatura que ela nunca tinha tido contato até então com ele? E aí os próprios alunos foram contando, né? E eles foram explicando que o Jack Gilbert, ele era uma das criaturas mais fantásticas que eles já tinham conhecido. Que ele não ensinava exatamente como escrever poesia, mas sim o porquê, pelo júbilo. E que, principalmente, eles deveriam ter coragem. Porque sem coragem, eles não iam concretizar a vasta extensão das capacidades que eles tinham dentro de si. Ela conta que não conheceu ele pessoalmente, por uma série de motivos, ela conta, mas não vem ao caso, ela não conheceu. Mas ela diz que ela nunca esqueceu de uma história que uma ex-aluna dele contou para ela. Essa aluna conta o seguinte, que numa certa tarde, finalzinho já da aula de poesia, ele chama ela de canto e elogia o trabalho dela. E ele vira para ela e pergunta o que ela queria fazer da vida. E ela era uma garota tímida, né, introvertida. E ela não esperava aquela pergunta. Ela fica meio desconcertada. Ela fala, olha, eu pretendo ser escritora. E ele pergunta com muita compaixão para ela se ela teria coragem para isso. Se ela teria coragem de colocar esse trabalho todo à tona. E ele fala assim, eu te pergunto isso porque os tesouros guardados dentro de você só estão esperando que você diga sim. E a Elizabeth fala que ela também acredita que nós todos somos grandes repositórios de tesouros escondidos. Ela diz que essa é uma das peças mais antigas e generosas que o universo vem pregando na gente. Que ele vai lá, deposita essas joias raras bem lá no fundo da gente, se afasta e fica só de olho para ver se a gente vai conseguir encontrar. E essa caça nossa, a procura desses tesouros, é o que ela chama de viver criativamente. O resultado da caça, ou seja, quando a gente encontra, e que ela diz que muitas vezes pode ser surpreendente, é o que ela chama de grande magia. Então, queridos, eu queria dizer para todos vocês, e principalmente para mim, que eu acredite verdadeiramente que cada um de nós traz em si mesmo o germe da perfeição. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós realmente temos esses tesouros, essas potencialidades divinas dentro de nós que, por enquanto, estão adormecidas e esperando que nós façamos esse mergulho interno para encontrá-las. E ao encontrá-las, que a gente possa colocá-las a serviço do mundo. E foi para nos ajudar nessa missão de voltarmos para dentro de nós e acharmos esses tesouros, que há 2025 anos Jesus encarna na Terra e nos traz os ensinamentos da Boa Nova. É por muito acreditar de verdade no potencial transformador e no potencial regenerador das criaturas através dos seus ensinamentos, que Jesus veio
pessoalmente para transmitir todos esses ensinamentos. E como mestre divino que é, ele não veio só ensinar. Ele veio, vivenciou tudo que ele ensinou através dos seus exemplos. Todos aqueles que aproveitaram essa oportunidade, que também viveram dentro de si os seus ensinamentos, já deram o seu salto evolutivo. Todos que aproveitaram conseguiram a sua transformação, a sua elevação. Nós, por enquanto, continuamos aqui, entre erros e acertos, entre idas e vindas, continuamos aqui. Porém, Jesus não esquece de nenhum de nós. Nenhuma ovelha sua vai ficar para trás. E é para continuar nos ajudando nessa tarefa de transformação que ele envia sempre, sempre, sempre mensageiros e missionários de luz que retornam aqui para este planeta para nos ajudarem nessa jornada. E um deles, meus queridos, certamente foi Allan Kardec. Esse espírito valoroso, esse espírito luminoso, comprometido de verdade com a boa nova de Jesus. Ele vem e, através de um trabalho robusto, sério, inigualável, incomparável, de observação, estudo, pesquisa, análise, codifica todas as informações que vinham vindo do plano espiritual e nos entrega como um grande presente a codificação espírita, a doutrina espírita. Essa doutrina que consola, que esclarece, que ilumina, que acolhe, que é o nosso Consolador prometido. E é através dessa doutrina que nós temos algumas informações sobre as crianças. E aqui eu tenho certeza de que o que eu vou falar, muito provavelmente vocês já ouviram. Ou porque estudaram, ou porque aqui já estiveram vários outros corações explicando. Mas a gente não vai se cansar nunca de falar disso. A gente sabe que os nossos filhos são espíritos imortais. Não sabemos? São espíritos imortais que carregam uma bagagem milenar. Que nessa bagagem eles voltam com todas as suas qualidades, mas também com todas as suas imperfeições. A gente sabe que eles retornam como nossos filhos nessa existência, para que eles consigam realizar um esforço de autossuperação, uma reestruturação do seu próprio caráter moral. A gente também sabe que, enquanto pais e responsáveis, nós temos a missão de encaminhá-los para o caminho do bem, para o caminho do amor. Cabe a nós todos direcioná-los e proporcionar a eles todas as possibilidades para que eles consigam realizar esse trabalho para que vieram. Nós também sabemos que o lar é o primeiro e o mais importante educandário dos nossos filhos. Todo mundo sabe disso? Sabe? A gente está na mesma página, então. E a gente também sabe que a infância é o período mais propício para a assimilação dos princípios educativos. E aqui eu não estou falando só de educação formal, mas eu estou falando principalmente da educação moral cristã. Isso quer dizer
que é na infância que a gente tem aquela janela de tempo sagrada para plantar a semente do bem, do amor, do belo dentro do coração das nossas crianças. Por que é na infância? E principalmente no período de 0 a 7 anos. Por quê? É porque nesse período, esse espírito imortal, com a sua bagagenzinha milenar, ele ainda está meio dormente. Ele está ainda se adaptando à nova existência. Ele ainda não está colado, propriamente dito, ainda na sua nova estrutura física. Ele está voltando. E isso vai se operando devagarzinho. Ele ainda não tomou posse efetivamente das suas capacidades psíquicas, quem ele é realmente. Então é nessa janela de tempo da infância que a gente tem a oportunidade de plantar a sementinha. E aqui uma advertência. Toda semente que a gente plantar na infância, seja ela boa ou ruim, ela vai germinar. Vai ter germinação disso daí. Quando Jesus vira e diz para aquela multidão toda: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus, não foi somente uma expressão carinhosa de Jesus, muito própria da sua natureza amorosa. Não foi só isso. Foi uma advertência para todos nós, para que nós deixemos que as criancinhas conheçam Ele. Para que nós permitamos que, enquanto crianças, elas tenham acesso a todos os seus ensinamentos. Que a gente não impedisse de forma nenhuma que elas chegassem até Ele. E quais são esses ensinamentos de Jesus? O que ele veio ensinar? Alguém pode começar por mim? O que Jesus veio ensinar? Posso começar? Eu começo. De manhã eu comecei. E eu comecei por um que eu acho que todos os outros é derivação dele. Então eu roubei. E eu vou roubar de novo. Ele veio ensinar o amor. Mas ele veio ensinar o amor só para quem eu amo? Não. Ele veio ensinar o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que próximo? Que próximo, gente? O próximo, todo o próximo? Ou é só você? Não. É só você que está aí bem próximo de mim? É todo o próximo, certo? É todo o próximo. O que mais que ele veio ensinar? De manhã o pessoal me ajudou. Vocês têm que me ajudar. O que mais que ele veio ensinar? O perdão. É para perdoar só 7 vezes? Quanto? 70 vezes 7 vezes. O que quer dizer 70 vezes 7 vezes? É o perdão infinito, gente. Desculpa dar essa notícia para vocês, mas é o perdão sempre. Sempre. O que mais que ele veio ensinar a gente? O que faz parte do combo dos ensinamentos de Jesus? Caridade para com todos. Solidariedade, compaixão, justiça, comunhão robusta com o Criador, através da prece. A esperança. Esse é o combo perfeito. Esse é o roteiro mais seguro que a gente tem à nossa disposição para entregar para as nossas crianças, principalmente na infância, para que elas possam crescer e desfrutar, obviamente, em termos gerais, de uma juventude bem equilibrada. E que, para amadurecendo, eles possam
ser capazes de formar uma sociedade de adultos, onde eles podem propagar a justiça, a honestidade, o amor, o perdão, o respeito, a paz. Porque o combate a todas essas mazelas da sociedade que a gente tanto fala que tem que combater, o combate aos vícios de todas as formas, o combate à violência de todas as formas, o combate à impunidade, à desonestidade, à injustiça, ele só vai se operar de verdade se nós olharmos com carinho e realizarmos esse trabalho de educação moral cristã desde a infância. Essa tão sonhada sociedade transformada que a gente quer, ela só vai se operar se a gente começar de pequeno. Porque essa sociedade transformada, ela nada mais é que a transformação individual de cada um de nós. É a minha transformação individual somada com a sua, 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 com a transformação individual de todo mundo que está lá fora. Porque não é do grande para o pequeno, é do pequenininho para o maior. Ela só vai se operar se a gente voltar os nossos olhos com carinho, com responsabilidade para as nossas crianças. As nossas crianças precisam crescer mais felizes. As nossas crianças precisam aprender a enxergar de verdade o outro. As nossas crianças precisam ser mais empáticas. Elas precisam olhar para o próximo e entender que é necessário enxugar lágrimas. E é de pequeno que a gente faz isso. É de pequenininho. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Tomar posse de todos esses ensinamentos de Jesus não vai deixar os nossos filhos imunes às tempestades que virão para eles. É provável que as tempestades venham para eles também, assim como vem para nós. Eles não estarão imunes, não é isso que a gente está querendo dizer. Porém, de posse desses ensinamentos luminosos, eles vão ter a fortaleza necessária para permanecer de pé. De pé, para enfrentar essas adversidades com confiança em Deus, na certeza de que eles nunca estarão sozinhos, assim como nós. Eles vão ter essa certeza de que eles podem rogar a Deus para que passem pela tempestade de pé, com confiança de que vai passar. Vai passar. E quando passar, eles vão sair mais fortes. Também ter posse desses ensinamentos não vai deixá-los imunes de errar. Eles vão errar e vão errar muito, assim como nós. Mas quando errarem, eles não vão cair no processo de culpa e vão saber como voltar para o caminho do bem. Porque eles terão essas ferramentas internas que vão poder conduzi-los novamente ao caminho do bem, ao caminho do bom e seguir em frente. Com posse de todos esses ensinamentos, eles vão poder fazer escolhas melhores das amizades, dos lugares que eles querem frequentar, das músicas que eles querem ouvir, das leituras que eles vão fazer, de que tipo de pensamento eles vão cultivar. Eles serão adultos mais seguros e mais livres,
sem essas amarras todas que a gente tem, sabe? O preconceito que a gente carrega, eles não terão isso. Meus queridos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. De manhã eu disse a mesma coisa e eu vou repetir. Eu não vim aqui ensinar ninguém. Eu não estou nesse direito, porque eu também estou nessa jornada. E o que eu vou dizer agora é o que eu estou tentando fazer. E eu tenho certeza disso. A gente só vai conseguir fazer que esses ensinamentos de Jesus se consolidem de verdade dentro deles se nós vivermos o Evangelho dentro de nós. Porque sim, eu concordo que nós precisamos ensinar, mas nós precisamos exemplificar, porque eles só vão aprender de verdade ao nos ver fazendo. Porque não pode ter contradição. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu não posso falar para o meu filho, o Rafael, é o seguinte: você precisa perdoar as pessoas, tá bom? E todo mundo e sempre. Sendo que eu não consigo perdoar a minha cunhada que sumiu com o meu Tupperware. Como que eu vou pedir isso para a criatura? Eu não consigo, gente, não posso. Então não pode ter contradição. E aqui que o que eu vou falar é o mais importante. Para que a gente não pense que para exercitar tudo isso, a gente tem que fazer grandes feitos. Não é para se transformar em anjo, que a gente não vai conseguir, né? Não é para transformar em anjo. É no pequeno, é no detalhe que a gente vai conseguir vivenciar. É no dia a dia. É no olhar atento. É no bom dia amoroso que eu dou. É no respeito e na paciência no trânsito. É no respeito e na paciência com os mais velhos. É no cultivo dos meus bons pensamentos. É na forma como eu ajo e como eu reajo diante das situações. É na forma como eu tento superar as minhas próprias dificuldades. É na forma como eu procuro gerenciar as minhas emoções. Porque, gente, a emoção vai vir. Não dá para você falar para mim, eu costumo falar isso pro meu marido. Quando ele vira para mim e fala assim, olha, não vai ficar brava, hein? Eu já tô brava. Só dele falar, eu já tô. Eu nem sei o que ele vai falar. Não vai ficar brava, porque eu sei que vem bucha. Não vem bucha, amiga? Vem bucha. Quando fala assim, você pode esperar. Já senta. Não vai ficar brava. Eu falo para ele, eu já tô. Fala logo que eu já tô. Eu já sento, tomo água. Ou seja, a emoção já tomou conta de mim e eu nem sei o que é. Tem como eu evitar isso? Não, porque é emoção. O que tem é o que eu vou fazer com ela. O que eu vou fazer com a raiva que eu estou sentindo? Quanto tempo eu vou deixá-la circulando aqui dentro de mim? Eu que vou escolher. Ela chegar, não tem como eu evitar. Mas chegando, o que eu vou fazer com ela? Quanto tempo ela vai ficar dentro de mim? É isso que eles precisam ver dentro de nós. Ao olhar para o próximo e entender que cada um está num grau evolutivo, eu tentar fazer um esforço de perdoar a criatura pela ofensa que ela me fez. Que cada um está num estágio evolutivo. E eu estou falando um esforço, não estou falando que eu estou conseguindo, mas eles precisam ver esse movimento em direção à nossa melhora. Eles precisam perceber o quanto eu estou tentando educar os meus próprios sentimentos, os sentimentos de vocês. É só através do exemplo, mas é pouquinho. E eu vou falar uma coisa para vocês. Que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente começa a fazer essa movimentação.
Porque quando a gente se dispõe realmente a fazer esse movimento para dentro de nós, a gente vai encontrar um monte de BO, hein? E a gente vai tomar consciência disso. E aqui o mais importante é, ao tomar consciência disso, que a gente não caia no processo de culpa. A gente não pode cair no processo de culpa. Ficar olhando para trás, ai, mas Nossa Senhora, e agora o que eu vou fazer? Nossa, eu fiz tanta coisa ruim. Ah, não vou conseguir. Não. Tomou consciência, toca o barco para frente. Toca o barco para frente e tenta se melhorar. De manhã eu dei o exemplo de Paulo, Saulo, antes da conversão. O que aconteceu com ele? Chega nas portas de Damasco. O que ele foi fazer em Damasco, gente? Alguém lembra que ele foi fazer em Damasco? Ninguém lembra? A intenção dele era básica, pouca coisa. Ele foi atrás de Barnabé, com sangue no olho, e a vontade dele era exterminar todos os cristãos, não era isso? Estou errada? Era isso. Vou atrás de Barnabé. Barnabé lá em Damasco. Quando ele chega nas portas de Damasco, quem aparece para ele? Jesus. E foi tão forte o encontro que ele cai, joelha, fica cego. Jesus vira e fala para ele: por que me persegues? Saulo, Saulo, criatura. E é tão forte esse encontro, ele vira para Jesus e fala: ai, não vou poder fazer nada, vou ficar aqui. Não, ele vira e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não virou para Jesus e falou: ih, ó, vou poder te ajudar não, que eu errei muito. Se eu te contar o que eu vim fazer aqui ainda, deixa eu melhorar, e aí o senhor volta para pedir a minha ajuda. Ele fez isso. O que queres que eu faça? Ele não olhou para trás. A partir daquele momento, a transformação moral dele começou, e hoje ele é o espetáculo que a gente conhece. Então é por isso que eu quero que vocês vão embora com essa consciência de que nós precisamos realmente fazer esse movimento interno e descobrir todos os nossos tesouros e ajudar todas as nossas crianças a também descobrir os seus próprios tesouros, mas que em nenhum momento a gente caia no processo de culpa, tá bom? Porque não existe culpado, existem responsáveis. A doutrina espírita nos ensina que não existe vítima e não existe culpado, existem responsáveis. Então vamos assumir a responsabilidade por aquilo que nos compete e bola para frente. Porque a gente vai conseguir. Não é utopia. Quando a gente vem aqui falar de uma sociedade transformada através da educação moral cristã, é porque é verdade. Utopia é a gente achar que isso não vai conseguir. Vai dar certo. A gente vai conseguir. Com o nosso esforço e com a orientação. Gente, essa luz verde, ela perturba a gente. Que dá um negócio, eu falei, eu precisava falar mais meia hora, e ele acende a luz. Tá vendo como é constante o negócio? Se meu filho tivesse aqui, ele ia falar, ah lá, bateu o desespero na criatura, que é tanto, não vai dar, já sei que não vai dar. Mas tá vendo, até nisso a gente tem que, né, é oportunidade de melhorar, né? É disciplina que eu tenho que melhorar. E não é brincadeira que eu estou falando, é verdade, ela perturba. Mas, enfim, o que eu desejo é que vocês retornem para casa com essa certeza dessa missão sagrada que a gente tem nas mãos. E na certeza de que nós aqui da casa acreditamos que todos vocês já entenderam isso. Que se vocês estão aqui num sábado frio, vocês já nos mostram muito sobre o comportamento de vocês, sobre o comprometimento que vocês têm com as nossas crianças e com os seus filhos. Isso alegra demais o coração da gente. Alegra demais. Só não esqueçam de que
quando eles olharem para vocês, que eles possam enxergar Jesus. Nem que seja um pedacinho de Jesus. E lembra, não precisa ser perfeito. É no pequenininho, é no detalhe que eles vão enxergando a figura sublime do Mestre. E vai dar certo, gente. Jesus veio há 2025 anos com essa certeza. Com essa certeza de que a transformação vai acontecer. E aqui fica a pergunta. Todos nós temos a coragem de retirar todos esses nossos tesouros e colocar a serviço do mundo e ajudar os nossos filhos, para que eles também façam esse movimento de descoberta dos seus próprios tesouros? Porque Jesus também só está esperando que a gente diga sim. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou ter que terminar antes que eu apanhe. Eu desejo de verdade que o Mestre Jesus acompanhe vocês de volta para casa e que ele seja o exemplo vivo, hoje e sempre, na vida de vocês. Obrigada. Não estou brigando, não. Valquíria, em nome da Escola de Paz, queremos agradecer de coração, né? É sempre um prazer ter você aqui com a gente. E agora eu vou pedir para a equipe da Câmara de Paz para que se dirijam ao local, para que possamos dar continuidade à nossa atividade, né? E vamos novamente nos sentando confortavelmente, relaxando os nossos ombros, aquela respiração profunda, soltando o ar bem devagarzinho, conectando novamente com a espiritualidade e pedindo nesse momento por tudo que necessitamos, por todas as nossas dificuldades, por aquele ente querido que está passando por uma dificuldade, para que também seja atendido. Que essas vibrações e essa oração chegue aos lares de todos. Vamos juntos fazer a prece do Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E agora tem uns 3 recadinhos para dar para vocês, tá bom? Primeiro recado para informar sobre a retomada, depois de muitos anos, da campanha do quadradinho de lã. Pedimos que doem quadradinhos de tricô feitos com lã, no tamanho de 20 por 20 centímetros, de qualquer cor, tá? Esses quadradinhos serão transformados em colchas, que serão vendidas para ajudar a nossa IAN. Pedimos àqueles que puderem colaborar que o façam de 2 formas, produzindo e trazendo os quadradinhos
ou divulgando para pessoas que você conhece, que sabem tricotar e podem colaborar conosco. Vamos juntos, com um quadradinho de cada um, formar uma grande coxa do bem, para ajudar as crianças e famílias participantes da nossa instituição. Isso era uma campanha que a gente já tinha há muito tempo, aí deu uma paradinha e agora a gente está retomando, né? Aquele pouquinho de cada um que vai fazer uma coisa bem grande, né? O segundo recado é que teremos a interpretação de Libras durante as palestras aqui nos céus, no mês de agosto, nos dias 7, já foi, e 21, tá? Pedimos que colaborem divulgando as pessoas com deficiência auditiva que queiram participar das palestras. E aproveitamos para dizer que estamos precisando de voluntários, intérpretes de Libras, tá? Para que possamos ampliar essa ação, né? É bem legal se a gente pudesse, em toda a palestra, ter essa interpretação de Libras, né? Nosso terceiro recado é um pedido de ajuda aos que podem doar itens como móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos ou roupas. Pedimos que façam suas doações para a nossa IAM, pois o nosso bazar Usados do Bem é a principal fonte de arrecadação de recursos para a nossa instituição. Assim contribuímos para a economia circular. Então, vamos trocar os móveis, vamos trocar um eletrodoméstico, né? E o usado, se for muito grande, é só ligar para a IAM, que eles vão na casa de cada um para retirar, tá bom? Objetos pequenos a gente pode trazer aqui ou lá na própria IAM, tá bom? E no próximo sábado, quero convidá-los para a palestra sobre luto e espiritualidade. O enfoque é a doutrina consoladora. A expositora Fernanda Rezende. Então estão todos convidados, tá? No sábado também, na parte da manhã, às 8h30 e à tarde, às 14 horas, tá bom? E vamos dando continuidade, a gente vai encaminhar para o passe, né, como normalmente é feito. E no final, as crianças vão descer para fazer uma homenagem para os pais, tá bom? Então, tomou o passo, volta para o salão e aguarda, tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham um excelente sábado e um feliz Dia dos Pais para todos, tá bom? Agora sim estamos prontos. Opa, tá chegando, tá chegando. Tututã, tututã. Pessoal, esse aqui é uma homenagem para o Dia dos Pais que o DIGI, Departamento de Infância e Juventude, preparou para vocês, tá bom? Ela serve para os pais, não só para os pais, mas todos aqueles que aceitaram o desafio de trazer essas pessoinhas aqui para esse planeta para evoluir bastante. Tá bom? Então vamos lá.
Tchau, tchau, pessoal. Um feliz Dia dos Pais para todos, hein?